Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Cura-me, Senhor, de Elizabeth Lacerda. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Cura-me, Senhor, liberta-me. Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira-me, acalma. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me, ampara-me, Senhor. Ampara-me, Senhor, cuida de mim. Ampara-me, conduz. Boa noite a todos, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Opiniões. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Jesus. Lucas, capítulo 6, versículo 26. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Rematada loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o Mestre que, num plano de contraste chocante como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado
pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu o impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores, como proveitosa advertência. E recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Muita paz a todos. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações. Estamos aqui para mais uma reunião de estudos doutrinários nesta sexta-feira. Mais uma vez, reunidos em Teu nome, para ouvir a palavra tão necessária para cada um de nós. Que possamos agradecer por esses momentos e por essa oportunidade de amor, de paz e de tranquilidade. Que possamos levar todas essas palavras que serão proferidas na noite de hoje, com muito amor, para os nossos lares, para as nossas vidas. Que possamos agradecer a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, por todas as oportunidades que Ele nos dá nessa casa de fé, amor e caridade. Nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos. Que possamos pedir que os benfeitores nos aumentem a fé e a esperança. Que possamos pedir as tuas bênçãos, Senhor, pelos abandonados do corpo, abandonados da alma, que se sentem tão desesperançados, que estão com dores do corpo e da alma e se sentem tão desvalidos. Que tu possas dar a paz e a luz necessária, acalmá-los e orientá-los com fé, com esperança. Conforta-os, Senhor. Ampara a todo aquele que sofre, a todo aquele que necessita do pão do corpo e do pão da alma. Que tu nesse momento, Senhor, possa abençoar a quem nos trará a palavra da noite de hoje, a palavra tão necessária a cada um de nós. Abençoa, Senhor, aos enfermos que estão nos hospitais, que estão nos seus lares, aos idosos que estão em asilos, ou que estão nas ruas, ou em seus próprios lares, às crianças, aos adolescentes, Senhor, dai a eles o direcionamento na paz, na luz e na tua misericórdia. Abençoa o nosso planeta e que possamos assim, mais uma vez, dizermos: está iniciado os trabalhos da noite de hoje
que possamos dar graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz. Olá, amigos. Agradeço pela oportunidade de mais um estudo, a confiança dos amigos da casa. Trazemos um abraço do nosso grupo Amadeu Ferretti, aos amigos do grupo Isaac Lima, e nós vamos juntos, nesse grande aprendizado que a vida nos oferece, e a nossa doutrina espírita, espíritos eternos que somos, nos dá essa oportunidade, trazendo para nós o estudo as orientações dos espíritos, mais evoluídos, nos ajudando nessa nossa caminhada, porque sabemos que estamos aqui na Terra de passagem. Então, precisamos aproveitar todas as oportunidades para aprendizado, para o trabalho no bem, para crescermos espiritualmente. Estamos numa fase um pouco difícil, passando aí por preocupações, com a pandemia, mas a gente sabe que ao longo da história outras pandemias tiveram, e nós já vivenciamos todas essas situações e crescemos com elas, e vamos crescer com essa também. E vamos passar por essa também, e os irmãos que estão desencarnando, porque é o momento de partir, porque todos nós temos o nosso momento de voltar à espiritualidade, cada um com suas provas, com seu aprendizado. Então nós vamos passar por mais essa prova, agradecendo sempre a Deus por todas as oportunidades de aprendizado. Então juntos nós vamos vencer. Só precisa, que a gente tenha bom senso, tenha fé, tenha confiança, ore, para que a gente possa vencer. Eu digo bom senso pela questão da vacina, que alguns irmãos estão aí preocupados. Mas a medicina é de Deus, a gente sabe disso. Os espíritos nos falam. E Deus, nosso Pai, nos envia sempre as oportunidades do aprendizado, do trabalho. E nós temos aí a medicina, a ciência pesquisando, como os remédios, como outras vacinas que nós temos e que tanto bem tem nos trazido. Então vamos confiar e vamos seguir a nossa caminhada com fé, com esperança. Então, muito obrigada aos amigos pelo carinho, pela confiança. E o nosso tema hoje é sobre médiuns e mediunidade. É um tema que preocupa alguns, porque é um tema que precisa ser estudado. Precisamos refletir acerca da mediunidade para que a gente possa compreender e não ter medo. No passado, a mediunidade era vista como bruxaria. Muitos irmãos foram sacrificados por conta disso, pelo medo que se tinha. E a mediunidade nada mais é do que o intercâmbio com a espiritualidade. E nós, ora na Terra encarnados, ora no mundo espiritual desencarnados, temos a ligação. E estamos rodeados de espíritos. Kardec nos fala no Livro dos Espíritos. Estamos rodeados de espíritos. Ele mesmo nos diz, os espíritos nos dizem que eles, na maioria das vezes, nos guiam nossos passos, porque temos os nossos mentores, temos os amigos mais evoluídos que estão nos ajudando, nos orientando, temos os nossos familiares que já se foram, que também nos ajudam, e temos os irmãozinhos sofredores que estão também à nossa volta, buscando ajuda, ou ainda num processo de querer perturbar, de querer prejudicar o semelhante. Mas estamos todos a caminho, buscando o progresso espiritual. Então, a mediunidade é esse intercâmbio com a espiritualidade, apenas isso. E Kardec diz que todos somos médiuns. E a mediunidade que prevalece, a que todos nós temos, é a da intuição. Todos somos intuitivos, e se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que em muitos momentos a gente tem pensamentos que de repente surgem.
a gente tem, de repente está caminhando, aí vem aquela ideia, vá por outro caminho. Tudo isso são intuições que nos chegam da espiritualidade através da mediunidade. Ela está localizada na glândula pineal, no nosso cérebro. A glândula pineal é como uma antena ligada à espiritualidade, captando a orientação que os irmãos nos passam. E isso funciona mais ou menos, assim, guardando as proporções, né? A grosso modo, a gente compara um pouquinho com o rádio. Quando a gente sintoniza uma estação de rádio, entram às vezes outras ondas, outras interferências. E na mediunidade é a mesma coisa. Se a gente não estiver vigilante, não estiver orando, não estiver atentos, nós vamos captar outras influências. Então, se nós estamos aqui, nesse momento na Terra, trabalhando, né, tentando nos conectar com os irmãos mais evoluídos que nos ajudam, nós vamos também captar aqueles irmãozinhos que nos influenciam de forma a perturbar também. Por exemplo, se a gente não orar, se a gente não buscar ter uma vida reta, uma vida tranquila, nós vamos estar sujeitos a irmãos que, porventura, queiram nos tumultuar o dia, a vida. E isso acontece no nosso dia a dia. Às vezes estamos indo para o nosso trabalho e, de repente, a gente se depara com irmãozinhos que ficam tumultuando o nosso caminho, né? Falando coisas que vão nos perturbar, tentando nos desviar do caminho, né? A gente vê aí que ainda acontece na questão de assaltos, né? Problemas do mundo que a gente sofre. Então, com relação a mediunidade, a espiritualidade, a gente vai ver que isso também acontece. Se a gente não tiver muito vigilante, a gente vai sofrer influência de irmãozinhos desencarnados que querem nos desviar do caminho. Isso acontece sim. Então, a mediunidade, que é essa ligação com a espiritualidade, está sujeita a isso, mas é apenas essa questão. Então, não precisamos, não devemos ter medo das influências espirituais que nos cercam. Os irmãos desencarnados que querem nos prejudicar, que pensam ainda em nos prejudicar, só podem fazê-lo no campo do pensamento. Espírito nenhum pode nos jogar aqui ou ali, nos obrigar a fazer isso ou aquilo que a gente não queira. Apenas nos intuem, nos influenciam. E se a gente estiver vigilante, em oração, por isso que o Chico diz, ora antes de sair de casa, ora à noite, nos momentos de dúvida, senta num canto, faz uma oração, porque assim não é que os espíritos só nos ajudarão se a gente orar, se a gente procurar fazer o bem, não, eles nos ajudam sempre. É que quando a gente busca ter uma vida reta, buscando o trabalho no bem, a oração, buscando viver bem, nós estaremos com a nossa antena ligada à espiritualidade, que é a mediunidade, ela estará muito mais límpida, vamos dizer assim, entre aspas. Nós estaremos em melhor condição para captar as instruções que os espíritos nos passam, a ajuda que eles nos enviam. Então, como os espíritos amigos nos dizem, só depende de nós, porque eles estão sempre nos ajudando. Só depende de nós desviar dos caminhos errados, buscar o caminho do bem e assim estar sempre ligado à espiritualidade amiga. Então, a mediunidade é essa faculdade, é a ligação, né, do mundo material com o mundo espiritual. Somos todos médiuns,
Somos todos médiuns, num grau maior ou menor de captação, vamos dizer assim, mas somos todos médiuns. Todos somos intuitivos, todos recebemos a intuição dos amigos espirituais. Recebemos também intuição dos amigos encarnados. Seria o animismo. Todos nós temos o animismo, porque é captar o pensamento. Às vezes a gente pensa assim, quanto tempo eu não vejo fulano? E de repente o telefone toca e é a pessoa. Isso acontece muito, porque a gente está captando a todos os momentos. Quando o irmão pensa em nós, a gente capta aquele pensamento e aí lembra. Então, esse animismo todos nós temos, que é nosso, porque nós somos espíritos também. Alguns irmãos pensam assim, os espíritos lá e eu cá. Eu não quero me influenciar, me envolver com essas coisas. Isso são modos ainda assustadores de viver, relacionados aos medos lá do passado que nos foram colocados. Porque, na verdade, nós somos todos espíritos. E se os irmãos desencarnados podem se comunicar conosco, nós podemos nos comunicar uns com os outros através do pensamento. Agora, o que dificulta é que o pensamento tem que estar mais puro, mais límpido. Nós temos que ter mais confiança dentro de nós. Nós temos que estar mais ligados à espiritualidade do que estamos, porque a vida na Terra ainda é difícil, o trabalho, a luta do dia a dia, tudo isso faz com que a gente se feche para a espiritualidade. Mas quando a gente busca se elevar através da oração, do trabalho no bem, da boa leitura, de compreender a mediunidade, que os espíritos estão aí nos ditando mensagens, temos tantos livros que nos orientam, como o Espírito Emmanuel, através do Chico, André Luiz, os livros de André Luiz, através do Chico Xavier, todos nos falam sobre mediunidade, nos dão exemplos. Então, só precisa que a gente estude, que a gente busque para compreender e para viver melhor. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue captar até dos irmãos desencarnados que estão à nossa volta. Às vezes a gente está preocupado com um filho e de repente vai lá conversar e o filho está com um problema, porque são os fluidos, né, que nos cercam, e quanto mais nós vivemos juntos, como a família, por exemplo, mais nós captamos, né, através da intuição, o que se passa uns com os outros. Então, a mediunidade, ela é esse intercâmbio. E como nós, ora estamos encarnados e ora desencarnados, a mediunidade é essa comunicação entre os espíritos. Então, não temos que ter medo, é preciso sim que a gente compreenda e estude a mediunidade. Essa faculdade maravilhosa que nós todos temos. Não é preciso desenvolvê-la se a pessoa não quiser, não é preciso. Mas estudar, compreender, para entender o que se passa conosco é muito importante. A mediunidade, ela pode ter assim, várias qualificações. Por exemplo, alguns de nós têm vidência, que é ver os espíritos. Alguns veem os espíritos, conversam com eles, como quem conversa com um irmão desencarnado. Apenas dá para perceber porque aquele espírito não tem a roupagem física, o corpo físico. Mas ele se mostra para nós pela mediunidade daquele médium. Então, é possível conversar com o espírito através da vidência. Nem todos têm, alguns têm esse tipo de mediunidade. Tem também a audiência, que é ouvir os espíritos, não é? Às vezes a gente ouve e pensa, nossa, eu ouvi a voz de fulano, parece que ele está perto de mim.
e, no entanto, aquela pessoa pensou em nós e houve esse intercâmbio. Ou então, um irmãozinho desencarnado está se comunicando conosco através da audiência, que é uma das qualificações da mediunidade. Então, podemos ouvir, sim, os espíritos desencarnados. Temos a psicofonia, que é bastante conhecida, que são os irmãos ditando, através desse tipo de mediunidade, mensagem, cartas psicografadas. Mas é bom que a gente lembre duas questões relacionadas à psicofonia. Uma é o que o Chico dizia: telefone toca de lá para cá. Todos nós já ouvimos isso, mas é bom que a gente sempre lembre. Ele falava isso pra gente porque às vezes a gente fica assim: eu queria notícia do meu pai que já se foi. Eu queria tanto saber como ele está. Eu sonhei com meu pai, será que ele está bem, será que não está? Essa aflição não é boa nem para nós, nem pro irmão que já se foi. Então, assim, se aquele espírito precisar nos falar alguma coisa, de alguma maneira a mensagem chega. Pode ser através do sonho, dos sonhos, do sono, nos mandando uma mensagem, ou pode ser uma mensagem psicografada por um médium, que chega até nós. Então, a espiritualidade cuidará disso se for necessário. Caso contrário, não adianta essa aflição, isso não faz bem. O que precisa é que a gente ore. Lembrou do pai ou da mãe, ou algum parente que desencarnou, alguma pessoa amiga, lembrou, sonhou com ela, faça uma oração para ela, tenha bons pensamentos, porque nós sabemos que a espiritualidade ampara a todos. Então, todos estão amparados. Não há necessidade de sofrimento por conta disso, E nem de ficar desesperado buscando, eu queria uma mensagem, vai num centro, numa casa espírita, vai noutra. Eu queria uma mensagem. A mensagem só virá se o espírito tiver condição de enviá-la e se for necessário que ele envie essa mensagem. Imagina todos os irmãos desencarnados mandando mensagem para os encarnados. Não faz sentido. Então, a gente como a gente mandar uma mensagem para um parente ou para uma pessoa amiga. A gente manda se tiver algo para dizer, se for necessário, senão não precisa. Então, a psicografia é um tipo de mediunidade maravilhosa, mas para ser usada na medida do necessário. Temos a psicofônica, que nas reuniões mediúnicas, nas casas espíritas, os espíritos, através de médiuns preparados. É bom que se lembre, toda casa espírita tem estudos sobre a mediunidade, tem todo um período preparatório. Não é a pessoa chegar e dizer, eu quero ser médium e já vai começar o trabalho. Não, é preciso estudar, é preciso participar de toda a preparação para compreender, para poder fazer um trabalho correto dentro do que a espiritualidade nos orienta. Então, as reuniões mediúnicas têm os médiuns psicofônicos, que são aqueles que recebem a mensagem dos espíritos. E ela é feita como? Alguns pensam, o espírito entra no corpo do médium. Não, isso não existe. O espírito chega próximo e, com a ajuda do mentor, do médium, ele envia através do pensamento a mensagem que ele quer passar, o que ele está sentindo, e o médium então capta aquele pensamento e fala, ou às vezes não fala, mas ele demonstra estar sentindo ali o que o espírito está sentindo, e aí sempre tem os médiuns esclarecedores. Em todas as reuniões mediúnicas tem os médiuns esclarecedores que também estudam, que também são preparados pela casa
para esse trabalho. Então, eles estão ali conversando, aí ajudando a esclarecer esse irmão, né, na mensagem que ele está passando para o médium através do pensamento. Então, eles são esclarecidos por aquele médium esclarecedor. Esse é o trabalho do médium. Esclarecer. Se falava mais antigamente doutrinador, que é a mesma coisa. Hoje usamos o termo esclarecedor. Então, aquele médium está ali ao lado de cada médium psicofônico, tem um médium esclarecedor, que quando o médium dá o sinal, está transmitindo a mensagem do espírito, o esclarecedor conversa, orienta, fala de Jesus, faz uma oração junto com aquele espírito e ele sai dali mais fortalecido. Por isso que os irmãos, os espíritos, nos dizem que ainda as reuniões mediúnicas são muito necessárias, porque nós deixamos a Terra muitas vezes num estado de sofrimento grande, como a gente vê ainda por aí, né? Muito sofrimento. Aí a pessoa desencarna e chega na espiritualidade sofrendo, ou então fica vagando pela Terra um tempo. E ela tá ainda tão materializada, o espírito está tão materializado que ele não consegue captar o que os espíritos querem dizer. Então, é necessário que sejam trazidos a uma reunião mediúnica para ouvir de outro irmão que está encarnado aqueles esclarecimentos tão necessários e o espírito sai mais fortalecido dali, daquele aprendizado. Então, a mediunidade, como podemos ver, ela nos prepara, né? Os espíritos, através da mediunidade, nos preparam, nos ajudam, nos orientam. Então, nós vemos as várias questões relacionadas à mediunidade, né? Precisamos receber a intuição que as casas, a orientação que as casas espíritas nos passam nos estudos, né? Tantos seminários temos tido e teremos, quando voltar agora o trabalho presencial, né? Que já está começando a voltar. Daqui a um tempo teremos novos seminários esclarecendo acerca da mediunidade, como de outras questões. É bom que a gente participe. E vamos estudar André Luiz, que ele nos orienta tanto através do Chico Xavier sobre a mediunidade. O que a gente precisa compreender de imediato é que somos todos médiuns, que num grau maior ou menor, como Kardec nos diz, somos todos médiuns. A mediunidade é como um sexto sentido que todos nós temos. E aqueles que veem os espíritos ou escutam, sentem a presença dos espíritos de uma forma mais forte, vamos dizer assim, não precisa ter medo. Apenas buscar a casa espírita, fazer oração, conversar. Quando sente a presença de um irmão, conversa com ele em pensamento, fala de Jesus, faz uma oração. E estaremos ajudando um irmão sofredor que muitas vezes a espiritualidade coloca próximo de nós para que a gente ajude. Então, não ter medo. A mediunidade é um grande dom que todos nós temos, que Deus, nosso Pai, nos deu. O Espírito Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, através de Chico Xavier, na lição 43, que o título é justamente esse, mediunidade, nos dá vários esclarecimentos. Ele diz assim, assim também a mediunidade, pela qual, sem maior obstáculo, te eriges em mensageiro de instrução e refazimento, esperança e consolo. Através dela, da mediunidade, recolhes o influxo da esfera superior sem partilhar-lhe a grandeza, mas se guardas contigo humildade e correção,
converter-te-ás num instrumento ao socorro moral de muitos. Olha que bonito, né? Então o Espírito Emmanuel nos orientando, e como André Luiz tanto nos orienta nos seus livros. O livro Missionários da Luz, André Luiz nos dá tantos exemplos de manifestações mediúnicas, de amparo aos irmãos sofredores. Então é bom que a gente leia a coleção de livros de André Luiz através de Chico Xavier. Nós vamos nos esclarecer muito. E Emmanuel continua dizendo: não te afaças assim ao desânimo ou à negação, se essa ou aquela dificuldade aparece na obra do intercâmbio. Quer dizer, o intercâmbio é o exercício mediúnico. Se surge um problema, ora, busca orientação na casa espírita com aqueles trabalhadores que estão há mais tempo estudando, trabalhando, e assim, todos nós juntos vamos crescendo, aprendendo e progredindo na nossa caminhada. E ele nos diz, encerrando essa lição do livro Palavras de Vida Eterna: afervora-te no trabalho do bem e recolhe-te à humildade do aprendiz atencioso e vigilante, gastando severidade contigo e benevolência para com os outros, porque qualquer dom da luz divina na obscuridade do ser humano, qual se expressa na conceituação apostólica, é um tesouro em vaso de barro. Ele colocou entre aspas, é um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha que grande lição. Ser humilde sempre, em tudo na vida e também no exercício mediúnico. Então, orar sempre, buscar o estudo evangélico, ter fé em Deus, trabalhar no bem, assim nós vamos crescendo todos juntos. Sejamos médiuns mais atuantes, com o estudo e a orientação na casa espírita, ou sejamos médiuns apenas intuitivos, mas vamos entender e agradecer a Deus por essa faculdade maravilhosa que é a mediunidade, médiuns que somos todos nós. Então, que Jesus nos ampare sempre, que busquemos no seu Evangelho a orientação para todas as nossas dúvidas e na prece a força necessária para caminhar. E agradeço muito o carinho e atenção dos irmãos e que fiquemos com Deus, nosso Pai. Que assim seja. Obrigada a todos. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e elevar nossos pensamentos ao Pai Celestial e a Jesus, nosso Mestre e amigo de todas as horas. Senhor, obrigado pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome. Pai, que possamos nos manter fortalecidos e perseverantes. Não nos deixe esmorecer diante das adversidades do dia a dia. Que cada um de nós entenda que os obstáculos fazem parte da nossa jornada terrena e que devem ser superados com fé. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, para que na próxima semana possamos retornar para o estudo cada vez mais confiantes nas Tuas promessas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que
possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Esperança, de Pedro Castelo. Vem, amigo, canta comigo para a dor abrandar. Somos juntos mais que a tristeza, melodia no ar. Vem, amigo, canta comigo para a dor abrandar. Somos juntos mais que a tristeza, melodia no ar. Não deixe sonhos esquecidos como meninos sem brincar. Rega de esperança tua vida, estrada definida por teu caminhar. Quando nuvem escura faz chover, no céu tem me aparecer arco-íris a brilhar. Quando nuvem escura faz chover, no céu tem me aparecer arco-íris a brilhar. Vem, amigo, canta comigo para a dor abrandar. Somos juntos mais que a tristeza, melodia no ar. Vem, amigo, canta comigo para a dor abrandar. Somos juntos mais que a tristeza, melodia no ar. Não deixe sonhos esquecidos como meninos sem brincar. Rega de esperança tua vida, estrada definida por teu caminhar. Quando nuvem escura faz chover, no céu tem me aparecer arco-íris a brilhar. Quando nuvem escura faz chover, no céu tem me aparecer